Investir em ativos de crescimento não exige apenas conhecimento técnico, mas também uma forte habilidade emocional. Em mercados voláteis, as emoções podem tomar conta e impactar diretamente a tomada de decisões. O investidor que não souber controlar as suas emoções pode ser levado a decisões precipitadas, muitas vezes prejudicando o seu portfólio a longo prazo. Este capítulo nós vamos explorar aqui, pessoal, as emoções mais comuns que afetam os investidores, os vieses cognitivos que distorcem a tomada de decisões e as estratégias para combater esses problemas, a fim de investir com mais disciplina e clareza em ambientes de alta volatilidade. Em mercados voláteis, as emoções do investidor podem ter um impacto profundo sobre as escolhas que ele faz. Algumas emoções mais comuns incluem: o medo é uma emoção poderosa e paralisante. Durante os períodos de queda nos mercados, os investidores podem ser levados a vender os seus ativos precocemente, temendo mais perdas. O medo de uma crise financeira ou de não recuperar os investimentos podem causar decisões apressadas e erradas. Durante a crise de 2008, muitos investidores venderam suas ações com grandes perdas, temendo que o mercado nunca se recuperasse. Aqueles que mantiveram suas posições e compraram mais ativos, como Amazon ou Apple, conseguiram se recuperar rapidamente nos anos seguintes. O outro sentimento, pessoal, é a ganância. A ganância pode levar o investidor a tomar decisões precipitadas, como comprar ativos sem analisar adequadamente os riscos. A euforia dos mercados em alta pode incentivar investidores impulsivos, geralmente no pico de uma bolha especulativa. O boom das criptomoedas em 2017 é um exemplo clássico, onde muitos investidores compraram Bitcoin e outras criptos impulsionados pelas promessas de lucros rápidos, ignorando o risco de uma queda repentina. Aversão à perda. A aversão à perda é um fenômeno psicológico, onde o impacto emocional na perda de dinheiro é mais significativo do que o prazer de ganhar a mesma quantia. Isso pode levar os investidores a reagir de forma exagerada às perdas temporárias, vendendo os ativos em momentos de pânico. Um investidor que compra ações da Tesla em um período de alta volatilidade e em seguida vende as suas ações após uma queda temporária pode não perceber o potencial de recuperação da ação, apenas sentindo o impacto negativo imediato da perda. Vieses cognitivos comuns. A tomada de decisão dos investidores é frequentemente influenciada por armadilhas mentais inconscientes, chamadas de vieses cognitivos. Esses vieses podem distorcer a percepção de mercado e levar a escolhas erradas. Conhecer os principais vieses cognitivos pode ajudar o investidor a tomar decisões racionais e na sequência eu vou apresentar para vocês com mais detalhes. O viés de confirmação é uma tendência de buscar a interpretar informações que confirmam nossas crenças ou hipóteses pré-existentes, ignorando evidências contrárias. Esse viés pode levar o investidor a manter investimentos ruins apenas porque ele acredita que está certo, mesmo diante de sinais claros de que deve mudar a sua estratégia. O investidor que acredita que uma empresa como a Kodak, que foi uma gigante da fotografia, vai se recuperar, pode ignorar sinais do mercado e de analistas que indicam que a empresa está perdendo competitividade, mantendo as suas ações por convicção pessoal, até que a empresa entre em falência. O viés de recência é a tendência de atribuir um peso excessivo aos eventos mais recentes, desconsiderando o histórico e os fundamentos de longo prazo. Durante períodos de alta e baixa do mercado, os investidores podem tomar decisões precipitadas baseadas apenas nas flutuações mais recentes. Durante o crash de março de 2020, muitos investidores venderam as ações após uma queda acentuada, temendo que o mercado nunca se recuperasse. No entanto, os investidores que entenderam o valor fundamental das empresas, como Amazon e Apple, se beneficiaram de uma recuperação acelerada
em meses seguintes. Agora vamos falar do excesso de confiança, o overconfidence. O excesso de confiança é um viés onde o investidor superestima a sua capacidade de prever o mercado ou a sua habilidade de selecionar ações bem-sucedidas. Isso pode levar a riscos excessivos e decisões erradas, como operar alavancado ou ignorar sinais de alertas importantes. Um investidor que acredita que pode prever os movimentos de curto prazo do mercado pode optar por especular com opções ou futuros, arriscando grandes perdas em uma única operação. A boa notícia é que esses vieses podem ser combatidos com uma abordagem mais disciplinada e racional. Algumas estratégias que podem ajudar: tenha um plano de investimento claro e siga-o com disciplina. O plano deve incluir metas financeiras claras, uma alocação definida de ativos e uma abordagem de longo prazo. Investidores que seguem estratégias baseadas em análises fundamentalistas ou investimentos em valor, como os que investem em empresas sólidas, com modelos de negócios comprovados, geralmente têm mais sucesso no longo prazo do que aqueles que tentam prever o movimento de mercado. Automatizar o rebalanceamento do portfólio pode ajudar a evitar decisões impulsivas. Com uma alocação pré-determinada, o investidor pode ajustar suas participações de forma programada, sem se deixar levar por emoções de curto prazo. A estratégia de rebalanceamento semestral permite ao investidor que reequilibre o portfólio com base em uma porcentagem pré-determinada para ativos de risco e segurança, sem precisar tomar decisões sob pressão. Manter um diário de investimentos pode ajudar a refletir sobre as decisões passadas e as lições aprendidas. Isso permite que o investidor observe padrões em seu comportamento emocional e ajuste a sua abordagem no futuro. Um investidor que perdeu dinheiro durante a venda apressada pode usar o diário para refletir sobre como o medo afetou a sua decisão e como evitar esse comportamento no futuro. Aqui também, além de psicologia, a gente está falando muito sobre autoconhecimento, né, pessoal? Acho que é muito importante a gente fazer essas análises dos erros e aprender com os erros, né? Isso vai acontecer e é natural. Então a gente tem que aprender os fundamentos, aprender também esse autoconhecimento sobre a gente, né? Como a gente age com relação a essas movimentações, flutuações de mercado, mudança de cenário, e fazer essa autorreflexão para a gente aprender com os erros e no futuro ter melhores resultados e ter um controle emocional na tomada de decisão. O feedback de outros investidores e de profissionais pode ser útil para corrigir decisões impulsivas ou enviesadas. Além disso, investir em educação contínua pode ajudar vocês, né, a entender melhor os seus próprios comportamentos, como eu falei um pouco acima, né? E essas emoções no contexto de mercado financeiro. Esse processo de investimento, seja você que não começou a investir, não conhece nada de investimento, ou você que já investe, mas não vê resultados no seu portfólio, nos seus investimentos, é porque às vezes negligencia um pouco isso. Então, além da parte técnica, é muito importante a gente trazer isso para dentro do nosso mosaico, isso para dentro do nosso portfólio. Ter essa clareza dessas coisas que estão fora do mercado, né? E aí evoluir nesse sentido para que os resultados possam surtir efeito no seu portfólio de investimentos. Algumas boas práticas aqui que a gente gostaria de deixar para vocês participem de webinar, né? Participem de grupos que falam sobre isso, onde você possa aprender com investidores mais experientes, ou às vezes ensinar investidores menos experientes. Ensinar, a gente aprende mais, porque às vezes a gente precisa se preparar para ensinar alguém. Ler livros sobre psicologia do comportamento financeiro, discutir investimentos, né, com outros investidores ou com profissionais da área, ter um assessor de investimento que você possa confiar, que você possa conversar sobre o mercado, que você possa consultar, que você possa buscar informações adicionais que vão agregar
em alguns momentos desses sentimentos, que você possa compartilhar esses sentimentos para que a pessoa, o profissional, possa trazer também a visão deles, né? Então, acho que é um trabalho aqui a quatro mãos, né? De forma que você consiga ampliar, né, a sua visão com relação ao mercado, e aí, consequentemente, isso vai proporcionar que você tenha uma autoconsciência, que você tenha um autoconhecimento aí e saiba se controlar de acordo com os momentos aí do mercado e saiba lidar com esses sentimentos, né? Quando a gente teve, por exemplo, o crash lá de 2020, né, que foi em março de 2020, que foi causado pela pandemia, muitos investidores venderam ativos de qualidade, temendo, né, imaginando que poderiam ter perdas maiores. Mas, no entanto, aqueles que conseguiram controlar suas emoções, aqueles que tinham clareza do que estavam fazendo, que tinham um acompanhamento com profissionais, fizeram o contrário. Compraram mais ativos. Por quê? Porque entenderam que aquilo era ocasionado por uma situação momentânea de curto prazo de mercado, mas que aquelas ações, aquelas empresas tinham valor, ou seja, aquele preço que estava sendo negociado estava sendo influenciado por um movimento de curto prazo, mas que aquelas empresas estavam descontadas naquele momento. Então, esses investidores viram, né, nos meses sequentes, nos anos seguintes, uma recuperação acelerada e, além de recuperar, conseguiram melhorar o seu portfólio e ter ganhos expressivos mesmo no momento de crise. Então, esses são exemplos claros, né, de como você precisa ter paciência, disciplina e controle emocional em determinados momentos para que você tenha sucesso no longo prazo. Para lidar com a pressão emocional dos mercados voláteis, os investidores podem adotar algumas ferramentas úteis. Eu vou citar aqui algumas delas para vocês. Um plano, né, ter um plano de investimento com regras claras, um rebalanceamento automático de portfólio, revisão periódica dos objetivos e do perfil de risco do investidor. Técnicas de autocontrole como... Aí tem dos mais variados, tá, pessoal? Tem pessoas que se identificam com meditação, com mindfulness, enfim, aí tem várias aí as técnicas que vocês podem utilizar para melhorar, né, para melhorar esse autoconhecimento e essa disciplina emocional com relação às tomadas de decisões. Concluindo, pessoal, investir em mercados voláteis exigem não apenas um conhecimento técnico, mas também um controle emocional eficaz. Em muitos momentos, vocês veem pessoas que conhecem muito de mercado que não têm sucesso, que perdem muito dinheiro ou que não... Por quê? Porque não tem esse controle emocional. Eles acham que isso é bobeira, eles negligenciam isso. Investidores disciplinados que conseguem evitar as armadilhas das emoções tendem a colher os maiores frutos no longo prazo. Ao combater esses vieses cognitivos e seguir um plano estruturado, os investidores podem tomar decisões mais racionais e alcançar os seus objetivos financeiros, mesmo em tempos de incertezas e crise.